Muito bem, a gente tem então agora uma fundação, a gente tem o outro lado do triângulo, que são as atividades periódicas, de testes, verificações, monitoramentos, envios, etc. Vamos para o último lado do triângulo, que são os eventos de compliance. Eventos de compliance para o Compliacity são todas aquelas ocorrências que naturalmente vão acontecer ao longo do tempo. Na maior parte das vezes, elas são imprevisíveis, como, por exemplo, um colaborador acusando um conflito de interesse, o treinamento de uma equipe sobre prevenção à lavagem de dinheiro, ou alguém que reportou um encontro com agente público, uma denúncia que entrou pelo canal, uma due diligence de um prestador de serviço que foi contratado, que quer ser contratado, e outras coisas desse tipo. No caso específico do mercado de capitais, da indústria de fundos, eventos de compliance seriam o desenquadramento de um fundo, o registro de um erro operacional mais grave, o envio de uma resposta a uma notificação recebida do regulador, um pedido de investimento pessoal por um colaborador. Então, os eventos variam e eles acontecem ao longo do tempo e devem ser registrados e acompanhados para que a gente coloque uma narrativa, um início, meio e fim, com as devidas evidências para cada um deles. Todos os eventos necessariamente têm que ter partes envolvidas a esses eventos. As partes envolvidas são sempre as mesmas, né? Colaboradores, clientes, terceiros. Em algumas indústrias, a gente tem envolvidos específicos como veículos de investimento, para o caso para a indústria de fundos, ou participantes para a indústria de previdência privada. Mas a ideia de envolver essas partes aos eventos é sempre a mesma. Então, por exemplo, para cada treinamento, para cada adesão a cada política, para cada acusação de conflito de interesse ou conduta antiética, eu tenho que dizer qual é o colaborador envolvido nesse evento. Para cada evento de suspeita de fraude ou para cada suspeita de operação que envolva lavagem de dinheiro ou qualquer pessoa politicamente exposta que a gente identifique no nosso processo de conhecer o seu cliente, eu também tenho que dizer qual é o cliente envolvido. E se eu estou falando de uma due diligence de um prestador de serviço ou o recebimento de um presente de um fornecedor, eu também tenho que dizer qual é o terceiro envolvido nesse evento de compliance. Quanto mais informação vocês derem ao Compliacity, mais inteligência o software devolve para vocês. E dessa forma, vocês vão conseguir tomar as decisões com base em dados e não com base em intuição. Eu vou conseguir saber, por exemplo, o que está acontecendo mais com aquele colaborador, menos com aquele terceiro, mais com aquele cliente, que tipo de evento está acontecendo com mais ou menor frequência, com maior ou menor frequência. E dessa forma eu consigo me preparar para o próximo ano ou alocar os meus recursos de uma maneira mais estratégica e não só com base em intuição. Então, para fixar bem esse tema do triângulo na cabeça de vocês como elemento central do programa de compliance, vamos falar sobre um exemplo de um tema bem simples, que é o Código de Ética e Conduta, percorrendo todos os lados desse triângulo. Então, começando pela obrigação estrutural, que é a nossa base, nossa fundação. Se a minha empresa, minha organização estiver começando, eu teria uma obrigação estrutural de escrever um Código de Ética e Conduta. Então, eu parti de uma página em branco e criei esse conteúdo, botei esse código no mundo. Então, agora a obrigação estrutural está cumprida. Mas no outro lado do triângulo, eu posso ter uma atividade que é revisar o código de ética pelo menos anualmente. E aí é a minha chance anualmente de visitar aquele texto, atualizá-lo, ver se culturalmente a organização evoluiu a ponto daquele texto necessitar ser atualizado ou não. E é uma atividade recorrente, mas eu não vou precisar reescrever o código que foi escrito na obrigação estrutural. E no último lado do triângulo, pela visão dos eventos, eu poderia ter fulana aderiu ao código de ética, ciclano fez treinamento e teve código de ética como tema, beltrano teve uma conduta antiética. Então, estou falando de código de ética e conduta de três lados diferentes do mesmo triângulo, como fundação, como elemento periódico, como atividade periódica e como eventos de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo que merecem e devem ser registradas e acompanhadas. Maravilha! Então, a gente entendeu o elemento central da macroarquitetura do software, agora escuta bem. A regra de ouro, a regra do jogo do Compliacity é você conseguir marcar cada obrigação, cada atividade, cada evento como concluído. Marcar como concluído não é só marcar como concluído, tem que de fato concluir, tem que de fato fazer. Tem que entrar em cada dossiê e logar todas as evidências dentro desses dossiês. E por evidência é contar a história do que aconteceu. É início, meio e fim. E assim documentar toda a história, todo o processo de compliance da sua organização.